Olá, queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Vida Coffee dessa terça-feira. Nós estamos aqui para dar continuidade ao que nós iniciamos ontem. Nós começamos a falar sobre algumas características das quais Jesus fala acerca de si mesmo, né? Jesus, ele, em uma das suas declarações, ele diz que ele é o grande eu sou, e desse o grande eu sou, seguem-se várias definições acerca de quem Jesus é. Então, a gente vai falar durante essa semana de 5 coisas que Jesus fala a respeito de si mesmo. E ontem, no nosso Vida Coffee, nós vimos a primeira afirmação que Jesus faz acerca de si mesmo, quando ele diz: eu sou o pão da vida. Se você ainda não assistiu essa nossa live, está lá no meu canal, né, aqui no meu canal, PR Marquinhos Maciel. Você pode ir lá, está gravado, está disponível para você assistir a nossa primeira live desta série. E hoje, nós queremos dar sequência a essas afirmações que Jesus faz acerca de si mesmo. Por quê? Porque essas afirmações, elas nos ajudam a entender melhor acerca do caráter de Cristo, acerca da pessoa de Cristo e acerca da obra de Cristo. Quanto mais nós aprendemos acerca de Jesus, mais nós cremos, e quanto mais nós cremos, mais nós confiamos, mais nós obedecemos, e, consequentemente, mais nós temos experiências extraordinárias. Então, conhecê-lo de maneira profunda é um dos segredos para quem quer viver uma vida pela fé. Então, essas afirmações que ele faz acerca dele mesmo nos ajudam a entender e a conhecer de maneira mais profunda o caráter, a pessoa e a obra de Cristo. E conhecer mais dele, é lógico, isso vai edificar a nossa jornada de fé. Porque o cristão, ele é desafiado a viver pela fé, não é por vista, é por fé. Qual é a diferença? Andar por vista é andar por aquilo que você vê, que você está vendo. Andar por fé é andar por aquilo que você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer. Por quê? Porque está escrito, porque ele disse, né? Porque você sabe a vontade dele para a sua vida. Então, enquanto nós estamos nessa jornada aqui na Terra, nós precisamos estar constantemente fortalecendo a nossa fé, para que, fortalecendo a nossa fé, isso possa influenciar na maneira como nós vivemos o nosso cristianismo. Então, enquanto nós conhecemos mais o Deus que nós entregamos o nosso caminho, quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos. E hoje, a afirmação que Jesus faz acerca dele mesmo é: eu sou a luz do mundo. Em João, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer isso, ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim, né, não viverá em trevas. Então, para que serve uma luz? Para a gente poder entender essa afirmação, o que Jesus está querendo dizer quando ele afirma acerca de si mesmo que ele é a luz do mundo, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: para que serve uma luz? Uma luz, ela serve para iluminar, é lógico, mas ela também serve para nos proteger, para nos livrar dos perigos. Por exemplo, você caminhando num lugar escuro, você pode cair num buraco, você pode tropeçar, você pode pisar num caco de vidro, você pode cair num abismo, podem acontecer tantas coisas, e a luz, ela serve para nos proteger contra os perigos do caminho, né, da caminhada. A luz, ela serve para nos impedir de errar o caminho. Quando você caminha no escuro, você corre o risco ou de entrar na estrada errada, podemos dizer assim, e você tomar a estrada errada, ou pode também te atrapalhar de encontrar a estrada certa. Então, a luz, ela serve como um guia, ela serve para nos guiar, ela serve como direção, ela serve para nos impedir de errar o caminho e, consequentemente, nos ajuda a encontrar o caminho certo. Então, podemos dizer que a luz, ela nos dá direção. Então, olha só aqui em alguns minutos quantos benefícios nós percebemos que a luz nos traz. Imagina você fechar os olhos por alguns minutos e imaginar que a sua vida fosse
diariamente assim, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que não têm a vista, né? E elas vão desenvolvendo uma maneira de viver através da exploração dos outros sentidos, mas isso traz certas limitações e certas dificuldades. Então, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quando ele diz: Eu sou a luz do mundo, ele está dizendo: Eu sou a proteção contra os perigos da tua caminhada, eu sou a tua direção, eu sou o teu caminho, né? Eu sou aquele que te conduz, eu sou o farol. Eu não sei se você sabe, mas o farol ele serve de segurança para quem está em alto mar. O farol ele fica posicionado muito alto, né? Para quê? Para que os pescadores, geralmente, principalmente os pescadores ou as embarcações que estão em alto mar, caso elas percam a direção, elas se percam em alto mar, o farol vai servir de guia para que, olhando para o farol, eles possam voltar para casa e encontrar novamente o seu porto seguro. Olha que coisa fantástica. Jesus, quando ele diz: Eu sou a luz do mundo, ele está dizendo: Eu sou, né, a sua segurança. Quando você estiver perdido nos mares da vida, eu sou a sua segurança. Olha para mim. Se você olhar para mim e caminhar na minha direção, você vai voltar para casa seguro. Então, em meio à escuridão dos dias atuais, porque temos vivido dias escuros, temos vivido dias difíceis, temos vivido dias em que os valores têm sido invertidos, temos vivido dias desafiadores e nesses dias de escuridão surgem muitas opções como luzes. E aí nós precisamos estar atentos, porque nem tudo aquilo que parece é e nem toda luz é verdadeira. Nesse período, né, em meio à escuridão dos dias atuais, surgem muitas luzes querendo iluminar o nosso caminho, muitas opções de luzes querendo iluminar o nosso caminho, querendo resolver os nossos problemas. Surgem muitas opções como solução para os nossos problemas. Por exemplo, fique rico e os seus problemas vão acabar, e a gente conhece um monte de gente rica e que não tem prazer em viver, que não tem alegria, que não tem felicidade. Tem as soluções: não, ganhe, aumente o seu número de seguidores e a sua solidão vai acabar. Tem gente que tem milhões de seguidores e continua solitário, né? Foque em si mesma, né? Foque em você, gaste o seu tempo, invista somente em você, não se preocupe com os outros e você vai vencer a ansiedade, você vai encontrar o sentido da vida, quando na verdade o verdadeiro sentido da vida está em transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então, nos dias escuros atuais, surgem várias luzes querendo nos guiar, mas a grande pergunta é: para onde que essas luzes irão nos guiar? Porque tudo isso que eu acabei de falar nos mantém perdidos da mesma maneira, né? Tudo isso nos mantém perdidos no mar chamado vida. E o texto que nós lemos, né, nós percebemos que Jesus ele se apresenta como ele sendo a luz do mundo. Nenhuma outra luz vai proporcionar a paz, a segurança, a direção, a proteção, a provisão de maneira duradoura, de maneira permanente, que Jesus pode nos proporcionar. Algumas das opções que surgem durante a nossa caminhada até servem como luz durante um curto período de tempo, mas depois a escuridão volta. Mas o único que pode ser uma luz permanente para a minha vida, para a sua vida, é Jesus. Ele se apresenta, ele diz: Eu sou a luz do mundo. É isso que o texto de João, capítulo 8, versículo 12, ele vai nos dizer. Ele diz: Jesus é a única luz que destrói de maneira irreversível as trevas. Ele é a única luz que traz de maneira definitiva direção, provisão, proteção, segurança para mim e para você. Ele é o único que destrói de maneira definitiva as trevas na nossa vida. A Bíblia diz que ele dissipa, ele elimina com todas as trevas. Jesus é o único caminho, é o único farol
que pode nos conduzir seguros de volta para casa. Jesus é o único caminho que pode nos levar à casa do Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então ele é o único farol que, quando estivermos perdidos, nós podemos olhar para Ele e Ele vai nos conduzir de volta para casa. Porém, a gente vive numa cultura que tenta esconder esse farol, que tenta esconder essa luz. Por quê? Porque quanto mais essa luz for escondida da sociedade de hoje, mais a sociedade vai lucrar. Quanto mais esconderem a luz de Cristo, mais a sociedade lucra. Por quê? Porque quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém é transformado, quando alguém encontra sentido para a vida, quando alguém encontra direção, muitas pessoas passam a ter prejuízos. Lembra dos cambistas que ficavam ao redor do templo? Então eles viviam, né, explorando a fé das pessoas. Mas quando elas eram libertas, quando o olhar delas era aberto, quando a visão delas era aberta, quando elas tinham uma experiência com Jesus, quando elas encontravam a verdadeira luz, eles não tinham mais oportunidade de explorá-las. Então, essa cultura que a gente vive hoje, eles vivem tentando proteger, não digo proteger, mas esconder essa luz para que eles possam continuar lucrando em cima do pecado humano, em cima da dor humana, em cima do sofrimento humano, que quando nós encontramos a verdadeira luz, tudo isso é dissipado, diz a palavra. Né? Então, as soluções do mundo são como placas de gesso frágil, você já viu? A Bíblia diz que Jesus é a rocha, ele é uma rocha inabalável. A luz do mundo é uma rocha inabalável sobre a qual eu e você podemos construir uma vida com a certeza que tempestade nenhuma vai destruí-la. Mas as luzes que o mundo apresenta, as soluções que o mundo apresenta, são como placas de gesso, que quando a água bate, ela começa a se desfazer e aí ela não se sustenta. Então, Jesus é a rocha inabalável, Jesus é aquele que nos salva, é aquele que nos dá direção, é aquele que nos guia, é aquele que nos livra dos abismos, né? É aquele que nos mantém firme apesar das tempestades. Quem o segue, segue a sua palavra. Quem o segue, segue a luz, segue o farol e com certeza vai encontrar vida. Jesus diz: eu sou a luz da vida. Olha que promessa. Olha que coisa incrível. Se você já esteve num lugar escuro, você sabe a importância de ter luz. Se você já teve uma experiência de estar num lugar escuro, você sabe o quão poderosa é a luz, para que nós possamos nos guiar por caminhos seguros, para que nós possamos ser protegidos dos abismos e dos buracos e dos obstáculos que a vida nos coloca, para que nós possamos ter um farol que nos guia de volta para casa. Então não esqueça, se você estiver perdido, olha para Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que te ajuda a voltar para casa de maneira segura. Amém? Eu quero orar por você e amanhã, 6:30 da manhã, nós estaremos aqui com mais um Vida Coffee. Esse material dessa semana foi gravado para poder abençoar a sua vida. Então, 6:30 da manhã vai ao ar o nosso episódio de amanhã com mais uma reflexão sobre o grande eu sou. Pai, obrigado porque o Senhor é a luz que nos ilumina, que nos guia, que nos direciona, que nos protege. O Senhor é o farol que nos ajuda a voltar para casa quando estamos perdidos nesse mar chamado vida. Que o teu Espírito nos convença e nos conduza a olhar para ti todos os dias, pois só assim podemos caminhar uma caminhada segura aqui na terra. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma terça-feira iluminada por aquele que é a luz da vida. Em nome de Jesus.